Olá, bom dia, queridos, amados. Como é que vocês estão? Tudo bem? Feliz quarta-feira. Hoje, quarta-feira, dia 2 de julho de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Alessandra, Giovanni, Luiz, Aline, WF, sejam bem-vindos aqui na live. Mádia, bom dia Luiz, bom dia Eunice. Amados, queridos, preciosos, que em nome de Jesus essa seja a melhor quarta-feira das nossas vidas. Até então, até esse presente momento, que seja uma quarta-feira de alegria, de amor, de paz, de compaixão, de bondade, de misericórdia e que a gente declare que algo muito bom vai acontecer na nossa vida hoje, nesse dia de hoje. Declare, queridos, as palavras têm muito, muito, muito poder. Então, vai declarando. Paula, como assim? Você não sabe como é que está a minha vida? Como é que eu vou declarar isso? Queridos, comece, simplesmente começa. Vai falando, vai falando, vai falando. E isso vai se tornar uma verdade na sua vida, porque as palavras elas têm poder, mais uma vez dizendo. E o tema da nossa live hoje é a fé que não desiste. A resposta vem. E a gente vai ver aqui através da parábola da viúva persistente, que Jesus nos ensina lá em Lucas 18. Nós vamos ver o que Deus espera que a gente continue persistindo, persistindo, persistindo na oração, porque a resposta vem. Ela vem no tempo certo, nem antes, nem depois. Renove as suas forças nesse dia. Renove a sua vida de oração nesse dia, tá bom, queridos? Antes, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser e também quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Bom dia, Leopoldo, Aline, Angélica. Bom dia, queridos. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por esse dia que está começando agora. Agradecer, Pai, porque o Senhor renova as nossas forças, a nossa alegria, nos dá novo ânimo nesse dia, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor é aquele que nos dá motivos para sairmos da cama, nos coloca de pé novamente e nos dá alegria para seguirmos em frente. Obrigada, Pai, por ser aquele que não deixa um só para trás. Obrigada por trazer nesse dia, Pai, renovo para a nossa saúde, renovo, Pai, para todas as áreas da nossa vida. Que haja, Pai, nos lares de todas as pessoas que aqui estão, união, alegria, amor, que haja conversa, que haja comunicação, que haja respeito. Paizinho, nós entregamos esse dia em suas mãos e avançamos com coragem e ousadia para as coisas que estão adiante de nós. Ajude-nos, Pai, a cada dia a verdadeiramente deixarmos para trás as coisas que precisamos deixar para trás. Fecharmos 100% das portas que o Senhor já disse que é para a gente fechar e a gente insiste em deixar uma brecha. Perdoa-nos por isso, Pai. E hoje é o dia que teremos coragem e ousadia para fazê-lo e para seguirmos em frente. Obrigada por ser o nosso socorro bem presente na hora da adversidade. Obrigada, Pai, por levar a nossa ansiedade. Ajude-nos, Pai, nesses momentos que podemos passar por aflição, angústia, ansiedade. Ajude-nos para lembrarmos da sua palavra, das suas promessas, Pai, de renovo, Pai. Ajude-nos para que a gente vá orar e para que a gente entregue tudo em suas mãos. Obrigada, Pai, porque sabemos que o Senhor é aquele que sempre traz a resposta na hora certa, do jeito certo. Nós nos alegramos no Senhor. Nós queremos dizer nesse dia que o Senhor é completamente bem-vindo na nossa vida, nos nossos corações e que é uma alegria viver a nossa vida, esse presente chamado vida com o Senhor. O Senhor é o Rei absoluto dos nossos corações e queremos que cada respirar nosso seja para a sua honra e para a sua glória. Obrigada, Pai, por renovar a nossa força e o nosso vigor. Mais uma vez dizemos, nesse dia. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor é aquele que sara completamente a nossa alma. Obrigada, Pai, por curar os corações quebrantados. E obrigada por estar perto, Pai, daqueles que estão com os corações voltados, completamente inclinados para o Senhor. Obrigada, Pai, por nos ensinar coisas que nós não conhecíamos. E é uma alegria cada dia conhecermos novas e novas coisas
junto do Senhor. Obrigada por se revelar a cada um de nós. Obrigada por essa quarta-feira abençoada. Nós nos alegramos nesse dia especial, Pai. Sabemos que não haverá outra quarta-feira, 2 de julho de 2025, e que a gente dê o nosso melhor. Ajude-nos, Pai, ajude-nos a darmos o nosso melhor nesse dia, em tudo aquilo que vamos fazer. Nós te amamos, te louvamos, te glorificamos, te exaltamos com todo o nosso ser. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Cris, Erla, Rubi, precioso do Senhor Jesus. Ana, bom dia, Luciana, tudo bem? Que bom, Ana, querida. Você sabe que ontem à noite eu lembrei de você, né? Eu pensei, amanhã dia 2, pode ser que a Ana já esteja de volta na nossa live ao vivo. E aqui está você. Obrigada, viu, minha querida? Que Deus abençoe sempre. Queridos, amados, preciosos, como a Ana escreveu aqui, esse é o dia que o Senhor agiu. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e exultemos nesse dia. A gente encontra essa palavra lá em Salmo 118, versículo 24. Tudo bom, Joelma, querida? Amém, amém, minha querida. Deus seja louvado. Queridos, a Bíblia nos ensina a importância da renovação da nossa mente. Só que é muito comum a gente, conforme vamos passando, né, pelos dias, a gente vai se distraindo com muitas coisas, a gente comece a deixar de buscar a Deus, às vezes a nossa fé vai enfraquecendo, às vezes a gente fala, às vezes tá tudo bem, a gente fala, não, tá tudo bem, então deixa, depois eu oro, depois eu converso com Deus, depois eu me alinho com Jesus. Só que, queridos, é importante a gente viver uma vida persistente na oração. Por mais que a gente diga 1, 2, 5, 10 mil, 1 milhão, 50 milhões, 100 milhões de vezes sobre a importância da oração, a gente precisa, assim como o próprio Jesus nos disse, vigiar e orar. Porque é muito comum, queridos, a gente se distrair demais, a gente ser assolado por alguma circunstância desafiadora e a gente vai se deixando levar. Não deixa de orar hoje, deixa de orar depois. Você, de repente, alguém que você conhece tinha aquele hábito de sempre falar com Jesus ao longo do dia, fazia as orações de manhã, de noite, mas estava ali sempre em contato com Jesus, com alguma dificuldade, com alguma alegria. Falava, Jesus, eu sei que foi o Senhor, obrigada, obrigada por essa grande bênção, eu sei que isso veio do Senhor, muito obrigada, Senhor Jesus, eu estou com esse desafio aqui, olha só a forma como essa pessoa falou, eu quero responder como se fosse o Senhor, o que o Senhor faria aqui nesse lugar, nessa situação, com essa pessoa, me ajuda, Senhor. E só que de repente, isso foi se perdendo, essa conexão com Jesus foi se perdendo, foi se perdendo, foi se perdendo. E hoje é o dia de você se reconectar novamente, de você ver através dessa palavra que nós vamos, que eu vou ler para vocês hoje, que a gente encontra lá em Lucas 18, a parábola da viúva persistente de Jesus nos fala da importância da gente orar, da gente não desanimar, porque é fé. A fé que não desiste e a resposta vem, queridos. E Jesus espera que a gente tenha uma fé ativa, uma fé verdadeira, uma fé contínua. Então, nesse dia que você renove aí a sua fé, que você se volte novamente para os caminhos do Senhor, que você lance sobre Ele toda a sua ansiedade, na certeza de que Ele cuida de você, que você volte novamente a ouvir a palavra de Deus, a meditar na palavra do Senhor e colocar Deus no devido lugar dele, que é em primeiro lugar na nossa vida, no nosso coração, em tudo aquilo que vamos fazer. Tá bom? Vamos lá, Lucas 18, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 8. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Jesus disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo.
vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar. Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ai, amados, essa palavra renova o nosso ânimo, né, queridos? A nossa sede de justiça, na certeza de que sim, Jesus ouve as nossas orações, Ele nos ensina a orarmos, a não desanimarmos. E veja, queridos, que aqui a palavra que Jesus nos diz aqui não é sobre a gente ficar repetindo palavras, repetindo vãs e vãs e vãs palavras, mas sim sobre manter uma vida de oração, uma vida onde a gente mantém a nossa fé e a nossa chama acesa, uma vida onde a gente realmente está sempre, todos os dias, crendo, firmada em Deus, que vai acontecer e vai acontecer no tempo certo, mesmo quando a gente não vê uma resposta imediata. Mas a gente tem a fé, a gente simplesmente tem a certeza, a gente sabe porque sabe que vai acontecer. E a gente não deixa para trás, a gente não esquece, a gente não abandona aquilo que a gente começou a fazer com o nosso Deus. A gente persiste, porque nós precisamos persistir em tudo na nossa vida, queridos, especialmente na nossa vida com Deus. E aqui o que Jesus está dizendo para a gente é que a gente deve continuar, porque a fé verdadeira, ela não desiste, ela persiste. Então, queridos, vejam, o juiz injusto, sendo desse jeito, não temendo a Deus, pela persistência daquela viúva, ele acabou fazendo justiça por ela. Agora veja, essa foi uma parábola que Jesus usou para nos dizer, se até esse juiz injusto, pela persistência daquela viúva, fez justiça, imagina o que Deus Pai, nosso Deus Pai amoroso, porque Ele é amor, que nos ama de forma incondicional, tem um plano para cada um de nós. Imagina o que Ele não fará pela nossa vida, imagina a justiça que Ele não fará por todos nós. Mas Jesus é claro em dizer da importância da nossa fé, importância da nossa persistência na oração. Veja, aqui no versículo 6, e o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Então veja, Jesus está dizendo aqui, mais uma vez eu vou dizer, esse juiz que não acreditava em nada, que estava ali sempre reclamando, aqui era chamado de juiz injusto pelo próprio Senhor Jesus. Ele resolveu dar causa, ele resolveu fazer justiça para aquela viúva pela persistência dela. Aí veja que Jesus diz: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Queridos, veja aqui que palavra poderosa que Jesus nos dá acerca da oração persistente, acerca da gente continuar orando dia e noite, continuar clamando ao nosso Deus, e Deus fará justiça depressa. Imagina depressa de Deus, como é que não é, né, queridos? Então que a gente persista, insista, porque Deus está sempre sondando o nosso coração, sempre vendo a real intenção daquilo que estamos passando, daquilo que estamos enfrentando. E, queridos, quando a gente inclina o nosso coração para Ele, Ele é misericordioso quando Ele vê no nosso coração, não apenas por obrigação, queridos, vou orar porque tenho que orar. Então tem que ir lá, falar aquelas palavras ali que eu já falo todos os dias, repetir aquilo ali sem estar ali nem prestando atenção. Eu estou fazendo aquela oração ali, mas na verdade eu só quero saber de fazer outras coisas. Eu estou ali orando, mas pensando, ai que saco, queria estar fazendo qualquer outra coisa. Então, desde quando isso é orar com o coração? Imagina a gente pensar que Deus está ali com a gente, Deus está ouvindo a nossa oração,
que Deus não apenas está ouvindo aquilo que sai dos nossos lábios, mas acima de tudo, Deus está ouvindo o som do nosso coração. É como você imaginasse Deus ali com você, colocando a sua oração, a sua voz no mudo e vendo apenas o que está ali saindo do seu coração. A gente se sente até constrangida, né, queridos, quando a gente pensa desse jeito, porque é exatamente assim que acontece. Deus está ali sondando as reais intenções do nosso coração a todo momento. Mas quantas vezes a gente está negligenciando o nosso tempo de oração? Nem ora, ou quando ora como se fosse uma obrigação, fardo pesado, ai que droga, que saco, eu queria estar fazendo outra coisa, mas tenho que orar. E nem presta atenção nas coisas que está dizendo, repete a mesma oração eternamente. Não tem esse vínculo, esse relacionamento, não quer realmente aprofundar o relacionamento com Deus, ter intimidade com Deus. Ao invés da gente falar, Senhor, é um privilégio estar aqui com o Senhor. É um privilégio orar, um privilégio ter essa conversa com o Senhor. Saber que eu oro, que o Senhor ouve a minha oração, que o Senhor está aqui ouvindo o som que sai do meu coração. Então eu vou observar e vou prestar atenção no som que está saindo do meu coração. E não palavras vãs, palavras que estão ali só por pura obrigação, mas palavras realmente que vêm carregadas de fé, de que eu estou orando, de que Deus está comigo, ouvindo a minha oração. A Bíblia nos diz que antes mesmo da gente falar, Deus já sabe o que a gente vai pedir. E quando a gente entende isso, queridos, porque é claro, porque Deus habita em nós, então antes de sair pela boca, Ele já sabe o que é. Ele já sabe o que a gente vai dizer para Ele. Mas Deus é tão bom que ainda assim Ele quer esse relacionamento com a gente, queridos. Ele quer ouvir, Ele quer saber o que se passa no nosso coração. Então renove nesse dia, queridos, a sua fé. Porque Jesus também diz aqui, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ele encontrará essa fé persistente? Ele encontrará essa fé pura? Essa fé inocente como de uma criança? Essa fé certeira de que vai acontecer as coisas que estamos orando? Essa fé que nós temos em Jesus vai se manter ativa? Vai se manter cheia de vigor? Ou ela está esfriando? É um grande sinal de alerta, queridos. Preste atenção e preste atenção rápido. Quando você deixa de orar um dia, quando você ora por pura obrigação em outro dia, quando você fala, não, tá tudo bem, deixa. Jesus, obrigada, hein? Amanhã a gente se fala e vai fazer outra coisa, coisa que não vai te edificar em absolutamente nada, coisas que não vão trazer nada para a sua vida, mas sim vão te afastando de Deus. E se isso está acontecendo, hoje é o dia para você falar, Senhor, me perdoa, eu quero voltar a te buscar intensamente, eu quero voltar a te buscar com todo o meu coração, porque eu sei que ainda que eu não esteja vendo resposta, eu sei que não é disso que se trata a fé. A fé se trata de eu orar, de eu saber que o Senhor está me ouvindo, de crer completamente em Jesus e saber que vai acontecer e vai acontecer depressa. Assim como está na sua palavra, lá em Lucas 18. Encontra aqui do versículo 6 até o versículo 8, Jesus dizendo, ouçam o que diz o juiz injusto, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele fará justiça aí depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Queridos, então esse é um grande aprendizado para a gente nesse dia, para a gente ter a fé persistente, para a gente ter a fé que não desiste, para a gente continuar orando, para a gente continuar buscando a Deus. Vigia e ora, querido. Se alguma coisa está te distraindo, te afastando de Deus, presta atenção. Quando for orar, deixe o seu telefone longe, tire verdadeiramente um momento seu com Deus, queridos. Cada minuto que a gente passa com Deus vale muito mais do que dias e dias e dias que a gente não ora, que a gente não está ali junto do nosso Deus. Minutos preciosos, minutos que valem, queridos, toda a nossa vida, minutos que a gente recebe esse amor, é iluminado por essa presença de Deus. Esse minuto, queridos, que renova, esses minutos que renovam a nossa fé, a nossa alegria de viver.
que nos dá força, que nos dá ânimo. De repente você está aí desistindo, fala, não aconteceu. Eu estava cheio de esperança para que aquilo acontecesse. E de repente, essa área da minha vida foi derrubada. De repente, aquela pessoa que achava que era uma coisa, quando eu via outra completamente diferente. E de repente, todas as áreas da minha vida estão completamente abaladas agora. Saúde, emocional, sentimental, financeiro, profissional. Meu Deus do céu, o que é isso? Minha vida acabou. Não, queridos, sua vida não acabou. O novo de Deus sempre vem sobre a nossa vida. Então persiste, insiste, continua. Saiba que Deus nos dá livramento, saiba que a palavra de Deus diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então coisas que de repente a gente achava, sabe, pessoas que a gente achava que era uma coisa, mas Deus mostra exatamente quem a pessoa é. Situações que a gente já dava como certo e de repente Deus vem e nos dá livramento. Queridos, quando a gente realmente decide viver os planos de Deus, a gente não resiste. Se for embora, obrigada, Senhor, por esse livramento. Eu não vou forçar nada, não force nada, queridos, porque tudo que vem de Deus vem de maneira natural, leve, simplesmente vai se encaixando, porque no tempo certo, na hora certa, Deus faz acontecer depressa na nossa vida, porque a gente se posiciona, a gente mantém a nossa posição, a gente mantém ali a nossa vida de oração, nossa vida de fé. Então vai acontecer, e vai acontecer depressa para que algo muito melhor aconteça em cada área da sua vida, em toda a sua vida. Deus faz tudo novo, de novo. Esqueçam as coisas que estão no passado, esqueça seu passado, olha para frente, veja, Jesus diz, veja, olha para frente, olha para frente. Deus está sempre fazendo algo novo na nossa vida, queridos. Não force nada, não vá contra a corrente, não vá contra aquilo que Deus está fazendo. Deixa Deus ser Deus na sua vida, permita que Deus seja Deus na sua vida. Foi embora, glória a Deus. Ficou, glória a Deus também, que seja feita conforme a vontade de Deus. Ponto, queridos. E a gente anda com alegria, com gratidão, na certeza de que Deus sabe, conhece essa história toda, conhece o início, conhece o meio, conhece o fim e Ele cuida da gente, queridos, nos mínimos detalhes. Então mantenha a sua fé, a sua vida de oração ativa e cheia, se encha de alegria nessa palavra, onde Jesus nos diz que Deus fará justiça, justiça àqueles que clamam a Ele dia e noite, justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, que persistem na oração, que honra a Deus, que coloca a Deus ali em primeiro lugar em suas vidas. Continuará fazendo-os esperar. Eu lhes digo, Ele fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé nesta terra. Ele fará justiça depressa. Então mantenha essa posição, mantenha seu coração firme em Jesus. Saiba que a fé não se trata daquilo que estamos vendo. Fé se trata simplesmente de decidir, acreditar e viver como se já fosse seu, como se você já tivesse recebido. Queridos, amados, preciosos, essa será a nossa palavra do dia. Depois medite você também lá em Lucas 18, do versículo 1 até o versículo 8. Veja que Deus vai falar, vai revelar o seu coração, porque a palavra de Deus ela é viva. E nos vemos amanhã, queridos, aqui no Jesus Nosso de Cada Dia. Obrigada a cada um de vocês que acompanhou a live agora, vocês que vão acompanhar a live depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Muito obrigada também. Que Deus os abençoe sempre, queridos. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus. Louvado, exaltado, engrandecido seja sempre o nome do nosso Senhor Jesus. Márcia, Joelma. Amém, querido. Um abraço para você também, viu? Obrigada por compartilhar. Obrigada mesmo. Aninha, querida, seja bem-vinda novamente aqui na nossa live. Esther, BS, Jorge. Amém, queridos. Obrigada, Jorge. Receba com alegria e gratidão em nome de Jesus. Sim, esse Insta, Gisele, Paulo. Mando sim, querida, um beijo, muitas bênçãos para os seus filhos, para o Rafael, para o Mateus, para o Gabriel. Que Deus os abençoe e guarde sempre a saída e a chegada deles em nome de Jesus. Joelma, querida, Tatiane,
MT, querido Guilherme, Dani, Marcinha, Jussara, Rossaraiva, Grazi, Barbosa, Patrícia, Fê, tudo bem, amiga? Vral, Antônio, Andéia, Nina, Rubi, Precioso do Seu Jesus, Jorge, Simone, Maçãozinho, Sérgio, Fábio, Cris, Angélica, Francisco, Luiz, Maristela, Luciana, Erlon, Cris, Leleco. Saudade também, Ana. Que bom que você voltou. Doutora Valdênia, doutor Fábio, Diogo. Obrigada, queridos. Até amanhã, quinta-feira. Em nome de Jesus.